Olá a todos! Estamos aqui então com a nossa live interativa, onde vocês trazem suas perguntas e eu coloco vocês aqui ao vivo. Nossa, Terezinha, você foi rápida hoje, né? Que legal! Então, gente, sejam bem-vindos. Aqui é o lugar onde vocês podem trazer suas perguntas e eu respondo aqui para vocês ao vivo. Sempre as perguntas são interessantes para muitas pessoas. É interessante isso, né? Porque a gente pode pensar que os casos são diferentes, mas não, são muito semelhantes. Então, uma pessoa traz uma questão que ajuda a muitas pessoas. Sejam bem-vindos, os primeiros que estão chegando eu ainda consigo cumprimentar, o João, a Jacinta, sejam bem-vindos. Esta é uma live em que vocês podem trazer suas perguntas, aproveitem. Nós temos um grupo de estudos, né, na nossa comunidade, na COFAN, que hoje até um cartaz está aqui atrás, porque acabei de fazer um trabalho aqui de gravação para a COFAN. E lá nesse grupo vem muitas perguntas, então é muito interessante. Quem participa sabe, né, que vem umas perguntas bem profundas e de temas complexos, né? E é muito bom quando a gente consegue compartilhar. Ali nós temos quase 200 pessoas e que a gente consegue compartilhar as respostas que servem para muitas pessoas. E é interessante porque às vezes vem alguém que responde ali, né? Nossa, prof, caiu uma ficha, né? Serviu para mim. Então, a gente vê isso na constelação familiar, né? O que é para um é para muitos e ajuda a muitas pessoas e responde a muitas pessoas. Então, Jandir e Ivanilde, sejam bem-vindas. Aproveitem para fazer suas perguntas. Quem quiser fazer pergunta, coloca aqui, eu quero, me chame, tem uma pergunta, e aí eu vou chamar você ao vivo para vir aqui junto comigo, para eu olhar o seu rostinho e poder responder para você em especial, né? Eu vou começar contando para vocês aqui, enquanto aquece, né, para que vocês tragam suas perguntas, né, como eu fico cada vez mais encantada com a possibilidade de trabalhar com as dinâmicas com base na constelação familiar, sem precisar fazer constelação. Como a gente chega nas respostas de uma forma tão assertiva. É muito interessante porque não é preciso ir na dor do cliente, ir lá no fundo de uma questão dolorosa. A gente olha o que está em desordem e colocamos isso em ordem. Hoje veio uma pergunta muito interessante num grupo que eu criei há pouco tempo. É um grupo que eu chamo de pré-formação, onde estão as pessoas que vão participar da segunda turma. E a gente está na primeira, né? E o pessoal que vai participar da segunda turma está num grupo especial, um grupo de estudo, no WhatsApp, onde só falamos em estudo, né? Não se coloca nenhuma figurinha, nenhum cumprimento, né? Só estudos. E essas pessoas então estão ali se aquecendo, se preparando, né, para a segunda turma da formação. E ali então eu coloco exercícios, compartilho aprendizados, né? E uma pessoa trouxe uma pergunta bem interessante hoje. Foi uma prática muito legal. Enquanto vocês não me trazem uma pergunta, eu vou contando para vocês. Então, essa pessoa trouxe uma questão com um filho pequeno. Não vou relatar aqui a questão, né? Não vou expor aqui a pessoa, não pedi permissão para isso. Mas era uma questão com um filho pequeno. Então, eu falei a ela assim,
ali escrevendo tudo no nosso grupo de estudo, onde não tem, a gente nem pode colocar nada por áudio, tudo por escrito. E eu falei para ela, se coloque agora então no lugar de uma facilitadora de dinâmicas. Então você está numa palestra, num workshop, com uma plateia, numa escola, e uma pessoa, uma mãe, vai trazer para você essa questão. Acontece tal coisa com meu filho, eu estou preocupada. Como é que você faz uma dinâmica? Não é uma constelação. Como você faz uma dinâmica? Então eu fui desenrolando com ela ali no grupo, né, em conversas, né, por escrito. E eu falei para ela assim, quem você convida para ir para o palco para observar essa questão? Então vai alguém representando essa mãe, ou a própria mãe, né, o que é melhor ainda, que é a cliente que, né, levantou a mãozinha e falou, eu tenho uma questão com meu filho e tal. Então, essa mãe sobe lá no palco, convida alguém para representar o filho de 5 anos, e talvez você pode colocar ainda alguém para representar o pai. E só é o básico. Para onde essas pessoas olham? E eu perguntei isso para ela, né? Para essa estudante, para essa participante que vai fazer a formação conosco. E ela disse, o filho olha para a mãe e a mãe está olhando para um outro lugar. E eu falei, ótimo, escrevi ali, né? Muito bem, você está indo muito bem. Então o filho olha para a mamãe e a mamãe está olhando para um outro lugar. Você pode convidar alguém, um representante, uma pessoa que você intui que seja alguém para onde a mamãe olha. Então ela colocou ali no grupo, eu acho que é uma mulher. Ok, então você convida uma mulher e ela disse, então eu coloco essa mulher ali no lugar onde a mãe está olhando. E basta isso. Se fosse uma constelação, a gente iria mais a fundo no que está incomodando, no que essa mãe precisa. Mas vejam, se está numa palestra, numa escola, numa empresa, trabalhando com dinâmicas, você não tem permissão de fazer constelação. Às vezes nem dá. Não é possível. Numa empresa, por exemplo, você não pode fazer uma constelação junto com colegas de trabalho. Tem ambientes em que você não consegue fazer uma constelação. Ou você está num fórum, por exemplo, num presídio. Como você vai abrir uma questão tão íntima, tão pessoal, onde vão aparecer segredos daquela pessoa na frente de outros, e essa pessoa não pediu para você olhar dessa forma? Então fazemos o quê? Fazemos dinâmica. Bem, vejam, essa moça, essa aluna que me fez a pergunta sobre uma questão com o filho, ela de repente estava como facilitadora. Ela era a palestrante, ela era a facilitadora fazendo uma dinâmica. Então ela colocou os representantes, viu que a criança olhava para a mãe olhava para um outro lugar, coloca uma pessoa, ela teve a intuição de uma mulher, para onde a mamãe está olhando. E tudo ficou claro. O que é a desordem? Se alguém aqui quiser comentar, né? Se vocês já pegaram, o que é desordem aqui? O que está fora de ordem? Eu já vou dar a resposta para vocês. A hierarquia. Claro, o filho está tentando fazer algo pela mãe e a mãe provavelmente olhando também para a mãe dela. Então, quando nós vemos o que está em desordem numa dinâmica, nós vamos direto para colocar em ordem. Não precisamos fazer a constelação.
Vejam, a dinâmica tem o fundamento de Familienstellen, tem o fundamento da constelação familiar, mas não vai entrar na constelação. Então nós vimos o que está em desordem. O que é a ordem? Se a hierarquia aqui está em desordem, o que é colocar em ordem? Colocar cada um no seu lugar. Então ficou fácil para essa pessoa ver qual é a imagem de solução. A imagem de solução é quando a mamãe, então, está virada lá para aquela mulher e olha para aquela pessoa cuidadosamente, com verdade, né? Com o tempo de olhar. Ela está olhando para aquela pessoa e sentindo nela mesma o que ela precisa resolver com aquela pessoa. E aí a criança ficou livre. Então a criança pode olhar para um outro lugar, a criança pode brincar, não precisa mais fazer pela mamãe. Vejam, não é maravilhoso isso? Quando a gente consegue, com uma dinâmica, levar para uma imagem de solução rápida, simples. Então ali no grupo o que aconteceu? Eu mandando as respostas, né, para essa pessoa, e ela disse, me sinto aliviada. Sim, ela se sentiu aliviada, provavelmente os participantes estariam também aliviados, e a plateia, todos que estavam assistindo. Todos compreendem uma solução, todos compreendem uma resposta rápida, 5 minutos, mas você foi direto ao ponto, você foi no que era essencial, aquilo foi visto. Se mais tarde a pessoa quiser fazer uma constelação, porque agora ela viu que ela precisa olhar para o que é dela, que se a mamãe olha para o que é seu, o filho pode ficar livre. Então, se ela quer, ela vai fazer uma constelação e vai buscar a profundidade da constelação. Mas aquilo ali, muitas vezes essa dinâmica já resolve, já traz um caminho, uma compreensão e um caminho de solução. Bom, então eu podia ficar aqui falando horas, né, sobre a facilidade de se usar as dinâmicas e como isso ajuda para quem é constelador e como nós temos respostas simples, né? Você vê, em alguns minutos eu coloquei ali para a pessoa o caminho, ela mesma descobriu e ela nem entrou ainda na formação, ela está no grupo pré-formação, ela está se preparando para a segunda turma e ela já sabe agora usar uma metodologia, porque as dinâmicas têm método, tem uma metodologia. Muito bem, vamos lá. Se vocês têm perguntas, aproveitem para me digam aqui. Olha lá, Bela. Me digam aqui se alguém tem uma pergunta. Eu posso chamar aqui ao vivo para a gente conversar e trazer resposta. Vocês viram isso que eu trouxe para vocês, esse caso que eu contei aqui, de uma pessoa que está num grupo pré-formação, né, que vai entrar na segunda turma da formação. Ela trouxe isso num grupo de estudos, serviu para muita gente, que ali tem acho que umas 60 pessoas, todos puderam aproveitar e sentir o efeito de uma pergunta que uma pessoa fez. Então, aproveitem, façam suas perguntas aqui também. Serve para você e serve para muitos. E se vocês, enquanto vocês não colocam pergunta, né, eu vou conversando um pouquinho mais sobre a comunidade de estudos, né, que eu estava fazendo agora aqui um vídeo. Nós temos todos os meses um volume, que é uma edição, né, que sai todo dia 17 de cada mês. Nesse dia 17 agora, vai sair uma edição que vai falar sobre... agora eu tenho que me lembrar sobre o que essa edição vai falar nesse mês. Do mês que vem, nós vamos falar em ciúmes. É um tema que o pessoal escolheu, porque os integrantes da COFAM vão escolhendo os temas, né?
No mês anterior nós falamos sobre traumas, questões que acontecem com os adultos, foi muito interessante. Traumas e medos, exatamente, Jacinta, muito obrigada. E o mês que vem é ciúme, e esse mês agora eu tenho que lembrar o que a gente vai falar. Todo mês é um tema diferente, né? Então, o que acontece ali em cada volume, que eu chamo de volume porque é como se fosse um livro numa biblioteca, você vai lá e pega e vê o que você precisa, o tema que você precisa. E, gente, são os temas mais, o que eu vou dizer assim, desafiadores, tá? Eu ia dizer pepino, abacaxi, né? Mas eu vou falar os temas mais desafiadores, né? E são temas assim que às vezes a gente não vê nos nossos cursos de formação de constelação, porque esses cursos precisam mostrar o básico, e aí vem aquela coisa assim, como é que eu atendo, por exemplo, as pessoas que vêm falando sobre traumas e medos? Como é que eu atendo as pessoas que vêm com as questões de ciúme? Como é que eu atendo as pessoas que vêm com brigas entre irmãos? Como é que eu atendo as pessoas que vêm com uma questão de luto, de morte, ou questões de casal? Nós temos 3 volumes que falam sobre relacionamento de casal. As crises, que é quando um casal tem uma crise, uma dificuldade, e pode superar, porque nós sabemos que isso existe, né? Então a pessoa passa por uma dificuldade, o casal passa por uma dificuldade grande, mas volta a ficar juntos e fortalecidos. Um segundo volume fala sobre o divórcio, então quando não tem mais solução, que a gente não pode mais ficar junto e a gente então se separa, como que acontecem as questões que envolvem o divórcio, a separação. E um terceiro volume que fala sobre os novos relacionamentos. Então, não deu certo naquela crise, né? O casal separou e aí se relaciona de novo com outras pessoas. Como é essa nova relação? O título até é Famílias Modernas, né? Fobias, o tema desse mês, Andressa. Fobias, não, ainda não é. Nós tínhamos ali fobias, estava junto com traumas e medos. Então, esse foi o nosso volume. Eu acho que então é o volume desse mês, né? Aí o volume do mês passado foi sobre pátria. Claro, claro. No volume anterior nós falamos sobre etnias e pátria. Foi um volume muito interessante. E a Jacinta até que falou que está junto, fazendo parte desse volume numa gravação, num vídeo. Foi muito lindo. Um volume maravilhoso que trouxe muito ensinamento. A gente pensa que sabe tudo, gente. Minha nossa. Para estudar para o volume Etnias e Pátria, onde fala em conflitos entre os países, entre as nações, entre os povos, entre pessoas, entre aspas, diferentes, né? Como vem essa cultura de não poder casar com determinado povo, né? Ou a discriminação, o que leva aos conflitos, o que leva à guerra entre os países. Foi um estudo maravilhoso. E aí, então, agora nesse volume, então, que vamos falar sobre as fobias, os medos, os traumas, é isso mesmo. E no volume seguinte vamos falar sobre ciúme, e no outro volume vamos falar sobre saúde, e, enfim, nós temos volume que fala sobre as crianças, as síndromes que acometem as crianças, né, TDAH, autismo, que hoje a gente vê, trabalhamos muito essas questões, né, então, os volumes da COFAN, as edições da COFAN, que estão todas lá, já são 33, vejam, quase 3 anos que a gente está juntos, né? E aí vocês, quem são os participantes da COFAN,
acessam a todos esses volumes a qualquer momento. Então você vai lá e pega aquele que vai te ajudar a atender um caso desafiador, né? Um abacaxi, um problemão. Então você vai lá e pega aquele volume, e ali você tem exercícios para fazer com os clientes, resposta a perguntas, tem videoaula, tem workshop, tem boas práticas de atendimento, bem interessante. Pois é, já falei bastante aqui então. Gente, ninguém tem uma pergunta para me trazer hoje? Vocês não têm nenhuma dúvida sobre qualquer tema? Tá todo mundo tranquilo, sem nenhuma dúvida hoje? Vocês sabem que as perguntas de vocês servem para muitas pessoas. Então fiquem à vontade. Quem tem uma questão, uma pergunta, contei já um pouquinho mais cedo. Ah, pois não, Sueli. Então, você me diz se eu posso chamar você ao vivo? Você me sinaliza aqui. Diga sim, pode chamar, ou sim, ou posso entrar, e eu te chamo para você entrar aqui ao vivo comigo, para trazer essa sua pergunta, que certamente vai ser bem interessante. Eu aguardo você me dizer se eu posso te chamar. Pode. Então vamos lá, Sueli. Vamos ver onde está a Sueli. Sueli, você não está aparecendo para mim. O Instagram está com algumas dificuldades e talvez em breve a gente tenha uma nova plataforma onde a gente possa fazer esse tipo de live interativa, né? YouTube ou qualquer outro tipo de plataforma. Mas aqui para mim, nesse momento você não aparece. Vou tentar mais uma vez, mas o Instagram está assim bem chatinho de... Agora você apareceu. Deu certo. Vamos ver se agora você consegue entrar. Que nós temos tido algumas... Deixa eu virar a câmera aqui. Eu tô no carro aqui, mas dá pra falar. Já deu certo. Oi, Sueli. Deixa eu aumentar Pois não, qual é a sua pergunta? Então, semana passada, eu sempre tenho dúvida de como eu atenderia uma pessoa para falar sobre o luto, né? Que é um momento tão difícil. E daí, na semana passada, uma pessoa me procurou sobre o luto de um bebezinho, assim, para atender um caso jurídico, que eu achei bem embaraçado, sabe? E aí nessa situação, eu pedi, olha, eu preciso de documentação e tal. Aí a pessoa ficou insistindo, e eu falei, precisa reunir documentação para a gente conversar sobre a situação, né, do caso e ver qual é a viabilidade da causa, enfim, jurídica, né? Sim. Eu tinha pensado sobre luto naquele mesmo dia, professora, que a pessoa me procurou. Sim. Incrível, né? Sim. Como que eu atenderia uma pessoa que, no caso de constelação, qual é a abordagem? Porque na Hellinger a gente não vai ver esse tema. E eu fiquei com essa dúvida, sabe? Porque é um momento muito delicado, né? Sim. Então, Sueli, depende de cada caso, e aqui você não precisa falar mais sobre o caso que a pessoa te procurou, mas vai depender de cada caso, de como você vai lidar com o luto. Primeiro, para você, para o ajudante, precisa estar claro que morte e vida são igualmente belas, são igualmente fortes e fazem parte. Então, Sim. uma primeira coisa básica para o ajudante é não ter medo de falar sobre isso. Então, sim. Eu sempre peço para vocês, para eu poder ver o rostinho de vocês, mas como você está dirigindo, se você não quiser aparecer, tudo bem, porque você precisa se concentrar na direção que é o importante, Não, né?
Então, tô de carona, posso falar, tá? Eu que não tô. bom. É, Então não, eu tá tô na ótimo. carona. Então Não, vou falar. tá bom. Já fiquei preocupada que você estaria se Não, concentrando em não, outra coisa. Muito bem, então não. vamos lá. Quando você traz um tema assim, e você trouxe esse tema de uma forma leve, você estava sorrindo, você trouxe de uma forma leve, mas você tem uma dúvida: como atender? Então, com quem está essa questão? Pois é, eu tinha pensado sobre isso porque eu tive um aborto há 7 anos atrás. E me veio muito forte essa questão do meu bebê, daquele bebezinho. Eu Sim. falei, será que essa. E eu até comentei com meu marido, eu falei, essa pessoa não me vê há 12 anos. Como é que a pessoa vai me chamar para eu atender uma situação jurídica e eu lembrar do meu bebezinho, sabe? Eu pensei, deve ser para mim. É para mim. Claro, Uhum. sempre é. Veja, Célia, como é bonito isso. Sempre é para gente. Então, quando você traz essa questão, como é que eu posso atender alguém? No fundo, é como é que eu consigo lidar com uma coisa minha que eu ainda Isso. preciso olhar. Então, os Uhum. clientes vêm te trazendo o que você precisa ver. Os clientes são Isso. maravilhosos, porque eles trazem justamente aquilo que a gente precisa olhar, aquilo que ainda temos que resolver. No Uhum. caso vou agora, sem entrar no teu assunto para não expor a tua questão, vou colocar isso de uma forma bem geral. Como é que nós olhamos ou ajudamos uma mulher que vem trazer para nós a questão de um aborto? Como eu te falei no começo, cada caso é um caso. Então agora vamos ver esse caso. Sim. Num primeiro momento, é uma é observar se essa mulher se deu conta de que esse filho faz parte. Esse Sim. filho faz parte da família. Isso é uma questão importante, porque às vezes Uhum. a pessoa vem trazendo uma questão de dor pelo luto, mas ela não fez esse luto. Não existiu esse luto porque ela não queria ver. Isso, Né? Então, exatamente. uma primeira coisa para observar é se aconteceu, se a pessoa incluiu essa criança, porque isso é doloroso. É melhor não ver, deixar passar, né? Uma segunda questão é se o casal fez isso junto. Muitas vezes as mulheres passam por isso sozinhas, sem Uhum. incluírem o marido. Então Sim. fica faltando alguma coisa. Aí você vai levar a tua cliente, essa pessoa que te buscou, a entender que não era ela e o bebê, eram três, o pai 3 pessoas. incluído, três pessoas, porque sem esse pai não teria esse bebê. E esse pai precisa também vivenciar do jeito dele esse luto. Uhum. Então, essas duas coisas são bem importantes de a gente observar. E aí já vai surgir o tema, né, que pode ser trabalhado. Sim. Isso está bem latente, porque enquanto a professora fala, o meu corpo ainda treme um pouquinho. E é isso. E assim, eu já olhei para isso, mas ainda falta. Sempre tem que olhar mais, né? Talvez eu Sim, tenha que incluir isso como se eu tivesse que de vez em quando memorar essa criança. Eu pensei isso, eu não sei, sabe? tem sentido, Sueli. Uhum. Não necessariamente que tenha que ser falado ou trazido à tona essa dor, mas que sim, essa criança faça parte da família, que possa Sim. fazer parte da família, que seja permitido.
Inclusive, eu posso até falar pro meu bebê, né, prof, que o irmão ou a irmã foi o primeiro. Fazer essa. Você tem outros filhos depois desse bebê que você perdeu? Sim, 7 anos depois. Daí veio meu segundo filho, que é o Isaac. Uhum, ok. Então, E o pode Isaac, sim. e o link que eu fiz, assim, com isso tudo, essa procura, o que eu pensei, aí a nossa cabeça já começa a ficar um pouco mais sistêmica, né? E aí eu pensei assim, o Isaac, ele veio com uma demanda muito alta de choro, e a gente, eu refleti sobre isso, será que o meu filho não chora por dois, né? Porque quando assim, parece que a gente, é aquele termo, cai uma ficha, assim. E aí eu falei pro Isaac, ó, esse é o teu irmão, assim, tem um irmãozinho no céu, ou irmã, né? Fiz essa inclusão, conversando com ele, mesmo que ele tenha 2 aninhos, mas a alma sabe, né? Sim, exatamente. A alma sabe. E você já trouxe a resposta aqui. Uhum, A tua alma também sabe. exatamente. Talvez teu filho esteja chorando, não exatamente pelo irmãozinho, porque certamente essa criança, e é importante até você dar um nome para esse irmão, se você intui, se você não soube se era menino ou menina, você pode intuir no teu coração, dar um nome para essa criança, ele tem um lugar, ele é alguém que fez parte da família, que é da família, né? Que faz parte mesmo ainda não estando presente. E veja, o teu filho pode estar trazendo isso. Você trouxe a resposta aqui, chorando por dois. Uhum. Talvez não pelo irmãozinho, mas por alguém que não chegou a chorar. Sim, sim, alguém que não pôde chorar, né? Exato. Faz sentido. Faz sentido também, porque enquanto eu falo com a professora aqui, a minha mão tá suando, então o corpo ainda tá trazendo. E foi tão interessante, professora, que foi nesse dia eu tinha lembrado desse bebê e a gente viu outras questões, mas o luto é algo que eu não tinha visto em constelação, assim, sabe? Eu tinha visto uma ou duas constelações, mas ainda não tinha sentir no corpo, né? E quando veio essa demanda, eu, eu falei, não, é comigo, tá falando comigo. Exatamente. Que bom. Obrigada, Sueli, pelo que você trouxe, que ajuda bastante. Obrigada. Agora é só Tchau, professor. tchau. É só clicar num xizinho que tem por aí. Tá. Isso, ótimo. É muito interessante, né? Uma questão que ela traz de uma pessoa que a procurou, né? De uma cliente, que é também em parte a questão dela e que é a questão de muitas pessoas. Muito bem. Se mais alguém tem uma pergunta, você já sabe como funciona. Essa é a live interativa em que vocês trazem as suas perguntas e vêm aqui conversar comigo ao vivo. Vocês veem como é interessante quando a gente olha para o rosto da pessoa, para o jeito de falar. Aliás, tem um volume na Cofam que é muito útil, que se chama, assim, acho que é o volume 18, que diz assim, o que está atrás do que o cliente traz. Porque como ajudantes de pessoas, nós não temos que nos ater, né, nos direcionar aquilo que o cliente está trazendo, e sim aquilo que ele não está dizendo, porque é o que está lá atrás que tem força. O Hellinger dizia mais ou menos assim, aquilo que está obscuro, aquilo tem força. Aquilo que não é visto, aquilo tem força. Então, é o que está lá atrás, né? Do que a pessoa falou. Só que a pessoa não sabe. Isso é inconsciente. Vocês viram aqui no caso dessa
dessa moça que trouxe. É uma pergunta, é uma questão com o cliente, mas não é. É uma questão pessoal, mas a gente não sabe. Então a gente coloca dessa forma. E vocês que são estudantes, que estão se preparando, que são ajudantes de pessoas, vocês têm que se preparar para identificar, para você pegar aquilo que não foi dito, porque é para lá que você tem que direcionar a resposta. Muito bem, então vamos adiante. Quem mais tem uma pergunta pode sinalizar por aqui. E quem quiser saber também sobre a COFAN, pode me mandar recado. E sobre a formação em dinâmicas, que bem no comecinho aqui eu contei um caso muito interessante que aconteceu hoje, em que a gente viu como trabalhamos com as dinâmicas. Algumas pessoas falam que você só pode levar o cliente onde você já foi. Exato, Bianca. Sim, Hellinger diz isso. Isso é uma das ordens da ajuda, é a primeira ordem da ajuda que Hellinger coloca, né? Você só pode dar o que você tem. Não necessariamente que você tenha passado por aquela situação, mas que você conheça sobre aquilo. Ah, você ainda diz estar inteiramente curado. Aí, Bianca, vamos ver. Posso te chamar? Me sinaliza se eu posso chamar você aqui ao vivo, porque agora você puxou um fio aqui que tem bastante coisa. Diga se eu posso te chamar ao vivo para a gente conversar. E eu chamo você, Bianca. Espero você me sinalizar aqui. Porque agora você trouxe aqui 2, 3 coisas. Ah, vamos lá, Bianca. Então vamos conversar ao vivo. Vamos ver onde você está aqui. Já te convidei. Vamos, Bianca, entrar aqui para a gente conversar. Oi, professora. Oi, onde você está? Desculpa, eu tô aqui no quarto, meu bebê tá dormindo, por isso que eu tô de luz um pouquinho mais baixa. Vou melhorar aqui. Tá. Eu Vou ficar aqui. não estou vendo você. Agora tá me vendo? Ainda não, acho que eu só escuto tua voz. Eu tô me vendo aqui. Você está se vendo? Bom, eu não estou te vendo. Tá. Então, vai ser só por voz mesmo, porque eu não estou vendo você. Tá. Então, você pode falar um pouquinho sobre a tua pergunta. Ainda não estou te vendo, mas não tem problema, eu estou te escutando. Tá bom. Pode me dizer sobre a tua pergunta. Tá. Porque eu tenho bastante pessoas e com assuntos muito variados. Sim. Algumas questões já se relacionaram com a minha, mas muita coisa, assim, não passou pela minha vida. E eu não tive problemas em atender essas pessoas. E sempre foi uma questão na minha bem que você só leva o cliente agora eu não estou onde te você já foi. escutando. Travou aqui. Bianca, não estou te escutando. Ai, peraí, deixa eu ver se eu melhoro aqui. Ainda não, professora? Agora estou te ouvindo de novo. Tá me ouvindo? Pode falar. Estou. Agora tá bem escuro aqui. Eu começo do início? Não, tá bom. Eu disse, tem algumas coisas que muitas pessoas falam. Isso, então. Eu não tive problemas assim com clientes em todos os meus atendimentos de encontrar uma barreira, né? Eu sempre foi de uma forma leve, eu consegui dissociar. Mas algo que sempre ficou na minha cabeça, quando eu comecei a estudar, mais aprofundar, foi essa questão de muitas questões eu não ter vivenciado, porque também, né, a gente não vai vivenciar tudo nessa vida, mas principalmente sobre, assim, a gente está numa caminhada, né? A vida toda a gente está se curando. Mais uma vez, no seminário da Sophie, ela falou sobre, com a turma, né, que para você ser um constelador, você precisava primeiro curar o seu sistema. Mas ela falou de uma forma assim, curar inteiramente, né? Você precisa primeiro ver todas as questões. E eu sei que é uma coisa impossível, né? Que a gente passa a vida inteira descobrindo pontos cegos, mas pela questão da responsabilidade com as pessoas, com o cliente, que eu fiquei preocupada um pouco com esses pontos cegos, né? O que seria isso de você ter o seu sistema curado?
Porque se o cliente ele traz, até agora a Sueli, que é uma colega minha de classe, muito querida, estava assistindo ela falando, que o cliente trouxe uma questão dela. E eu pensava na minha concepção que se isso acontece, é arriscado atender, porque tá num ponto cego seu. Nossa, quanta coisa! Bianca, vamos fazer uma live só disso. Por favor, professora. Eu vou tentar resumir, porque você sabe, eu como professora gosto de falar, vou tentar resumir. Então vamos lá. A gente não vai estar totalmente pronto, nunca. Mesmo o próprio Hellinger dizia, aquilo que está pronto pode terminar, né? Não tem mais nada a ser feito. Então nós nunca estaremos prontos. Curar todo o nosso sistema praticamente é impossível, porque o próprio Hellinger, aos 92 anos, estava ainda trabalhando questões com a sua mãe. Então, se nós um dia chegarmos a 92 anos, ainda temos chance. O próprio Hellinger passou por isso. Então, se trata assim, vamos procurar resolver tudo que pudermos, conforme as coisas vêm vindo. Porque o que acontece, Bianca, você não vai poder resolver algo do teu sistema, com o seu sistema, enquanto isso não surgir. Compreende? Como é que hoje você poderia dizer assim, eu quero curar as coisas com a minha bisavó, se nada veio com relação à sua bisavó? Então, a gente não pode ir assim, fuçar nas coisas. Agora eu quero curar tal coisa do meu sistema. Não, não é assim que funciona. Funciona como? Quando eu sinto uma dor, um incômodo, uma dificuldade na minha vida, e aí eu vou olhar para isso, e aí eu descubro que tem a ver com o meu sistema. Então aquilo pode ficar curado. Certo? Certo. Então eu vou curar o meu sistema, a minha situação com o meu sistema de lealdade, de compensação, enfim, né, de amor cego, de fora do lugar. Tudo isso eu vou trabalhar no meu sistema à medida que isso for surgindo como uma dificuldade na minha vida. Então, eu acredito que o que Sophie Hellinger quis dizer é: não deixe de olhar quando as coisas vêm para você olhar, que ali tem algo para você ver e algo para você sanar. Mas a gente vai trabalhar sempre, né? Um outro ponto importante que você trouxe, a questão de um cliente nos trazer algo semelhante à nossa dor. Nossa, isso é uma questão que a gente tem trabalhado bastante ali na Cofam, porque é muito comum. E vem muita pergunta sobre isso. Porque a gente está atraindo, né? Igual como o caso da Sueli. Então, ela atrai aquela pessoa que tem um problema semelhante para que ela possa olhar para a questão dela. Aí, o que eu respondo, Bianca? Vou responder para você e para todos que trazem essa questão. Talvez, em algum momento, o ajudante não possa, de fato, trabalhar com aquilo. E precisa dizer para o cliente, isso eu não vou poder trabalhar com você. Não nesse momento. Você pode procurar outra pessoa e pronto, não precisa justificar nada. Mas, na maioria das vezes, a gente pode sim trabalhar com uma questão complexa, que também dói para nós, quando a gente olha de uma forma ampla. Agora eu vou olhar para a questão do cliente, que é dele. Agora eu vou me distanciar disso. Então é como se eu desse uns passos para trás. Eu agora deixo o meu problema quietinho por um tempo, porque agora eu vou me dedicar para atender essa pessoa.
E agora eu vou olhar a questão dela. Não é mais a minha questão, é a questão dela. Então, Bianca, por isso que nós temos que praticar muito as ordens da ajuda e esse olhar amplo, nos distanciando da nossa questão naquele momento. Por isso também o Hellinger dizia que, às vezes, parecia que o trabalho dele era muito duro. Parecia que ele dizia para as pessoas as coisas com muita dureza, mas é porque ele estava nessa distância. Ali ele podia olhar com clareza para aquela situação, sem se envolver. Então, isso é possível fazer? Sim. Você atende um cliente, é uma situação complexa. Nossa, eu estou vivendo uma coisa parecida com isso, agora eu estou me dando conta, mas espera aí, não é a minha situação agora. Eu vou atender esse cliente, eu vou me centrar, eu vou entrar no meu vazio, eu vou olhar tudo com amplitude, e vou olhar o que o campo do cliente mostra. Quando você terminou de atender esse cliente, então você volta para si mesma. Isso tudo me chamou a atenção para algo que eu ainda preciso ver. Então você vai olhar para a sua questão. Perfeito, professora. Muito obrigada. Me arrepiou. Obrigada, Bianca. Muito obrigada. Beijo para você. Beijo. Tchau, professora. Tchau. Como eu não vejo a Bianca, você tem que clicar num xizinho ali, Bianca, para você sair. Não sei se a Bianca já saiu, que eu não consigo ver. Então, gente, se mais alguém tem uma pergunta, vocês já viram como funciona? Ao vivo, você vem, traz sua pergunta, eu respondo para quem faz a pergunta e para todos, porque serve para muitos. Mais alguém tem uma questão que a gente possa olhar hoje? Com cuidado, com as ordens da ajuda, que são fantásticas. Gente, se tem algo para vocês estudarem, né? São as ordens da ajuda. E façam parte, quem ainda não faz parte da comunidade de estudos, porque ali o que a gente trabalha é isso, né? Como aplicamos as ordens da ajuda o tempo todo. Nós falhamos, nós erramos, nós temos ponto cego, nós temos dificuldades, mas nos colocamos como ajudantes. E se nos colocamos dessa forma, se nos colocamos neste serviço, precisamos praticar o melhor jeito de podermos ajudar as pessoas. E o Valfredo lembrou agora, na comunidade de estudos, na COFAN, em breve vai ter uma certificação. Cada 380 horas, nós vamos oferecer uma certificação, porque ali, gente, já temos mais de 1.500 horas. É muito material, é muita coisa, que você vai pegando quando você quer, do jeito que você quer e a hora que você precisa para atender um cliente. Muito bem. E se ninguém mais tem perguntas, eu vou encerrar por aqui convidando vocês a fazerem parte da segunda turma de formação em dinâmicas. Vocês querem saber, aprender mais sobre constelação, hein? Porque é pura constelação. É observar o campo, gente, é entender como funciona esse campo, que está presente ali na dinâmica. Só que você não precisa ir na constelação. Quem ainda tem dúvidas, se vai conseguir constelar, se não está se sentindo bem preparado, enfim, ainda está em formação, ou não se formou em constelações, é empresário, é médico, é dentista, é juiz, e gostaria de usar as dinâmicas, você pode. Com o fundamento da constelação familiar, você pode usar as dinâmicas em qualquer situação, em qualquer profissão, em qualquer área, porque você não vai fazer constelação. Você vai ver a desordem com a base da constelação familiar e famílias tele e você vai para a imagem de solução. É muito legal, é maravilhoso, funciona muito certeiramente. Então, gente,
Um beijo para vocês. Até o próximo mês, a próxima segunda-feira. Aí vocês já trazem as suas perguntinhas. Anota aí quem tem pergunta e já pode trazer para a nossa live interativa. Beijo para todos. Até breve.